dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos. Vem comigo. O que a gente vai falar hoje? A gente vai fazer alguns exercícios do nosso livro a respeito das pirâmides que nós trabalhamos essa semana, ok? Vamos lá, vem comigo. Vamos relembrar o que a gente viu das pirâmides. Trabalhamos com as pirâmides e vimos que algumas das pirâmides eram ditas como regulares. Lembram disso? A gente definiu as pirâmides como sendo as pirâmides oblíquas, as pirâmides retas, e dentro das pirâmides retas nós tínhamos as pirâmides que a gente chamava de regulares. Prof, lembra a gente aí o que era uma pirâmide regular? Lembro. Era justamente aquela pirâmide em que a base, galerinha, era um polígono regular. Ou seja, se eu falasse para vocês que a pirâmide era uma pirâmide quadrangular regular, obrigatoriamente a minha base era o quê? Um quadrado. Se eu falasse para vocês que a minha pirâmide era triangular regular, o que significava? Que a minha base tinha que ser um triângulo o quê? Equilátero, ok? Coisas desse tipo que nós vimos na semana passada. Vamos lá, vamos lembrar dos triângulos que surgem dentro da nossa pirâmidezinha? Bora lá. O primeiro triângulo que surgia, que eu demonstrei para vocês, era aquele triângulo retângulo, onde aqui era a altura da minha pirâmide, aqui era o que a gente chamava de apótema da pirâmide e aqui era o famoso apótema da base. O outro triângulo que surge é justamente na face lateral, ou melhor, nas faces laterais, ok? E que triângulo era, professora? Era aquele triângulozinho que ele era no mínimo o quê? Isósceles, onde aqui a gente tinha aresta lateral também, e aqui aresta da base. E o que eu pedi para vocês perceberem? Que a altura da face lateral era justamente o apótema da minha pirâmide. Beleza? Com esses dois triângulos, com a visualização desses dois triângulos, a gente fez vários exercícios de pirâmide. Então vamos lá. Professora, isso quando você falou pra gente do apótema, vou botar aqui para vocês, ó, do nosso apótema da base, que a gente representou justamente pela letrinha A minúsculo B, como mesmo, professor, que eu consegui achar o apótema da base daqueles polígonos regulares? Vamos lembrar? Mostrei para vocês que os três polígonozinhos que nós trabalhamos no nono ano, triângulo, quadrado e o nosso hexágono, quando vocês estavam no nono ano, vocês trabalharam com essas figuras o quê? Inscritas na circunferência. E aí vocês trabalharam com o professor do nono ano, ó, que isso aqui era o raio, que o apótema era o segmento que dividia o lado ao meio de forma perpendicular. E aí surgiam esses triângulozinhos retângulos aqui. E aí vocês viram que esse triângulo retângulo, professor, era bem assim sempre, tanto no quadrado quanto no hexágono, ok? Sempre era o mesmo triângulo retângulo. O que mudava? Era apótema, raio e metade do lado. O que mudava? O ângulo. Ou ele era de 30 graus, ou ele era de 45, ou ele era de 60. Aqui sempre era o apótema e aqui sempre era a metade do lado. Aí o que a gente trabalhou? Com a tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente, de 30, de 45 e de 60. Tá, professora, mas como é que a gente vai saber se era 30, 45 ou 60? Vamos lembrar? Quando era um triângulo, era 30 graus. Quando era quadrado, 45. E quando era hexágono, o ângulo era de 60. Só que no nono ano ainda, nós mostramos uma tabelinha dos polígonos inscritos para vocês. Para você não ter que ficar toda hora aplicando a tangente, você pode gravar a tabelinha. A tabelinha lembra, galera, aquela tabelinha dos ângulos notáveis, do seno, cosseno da tangente, de 30, 45 e 60. Lembra, eu digo na musiquinha. Você vai colocar assim, ó, quais são os polígonos que a gente está trabalhando? O triângulo, que tem 3 lados, o quadrado, que tem 4 lados, e o hexágono, que tem 6 lados. Professora, a minha tabela tem que ser nessa ordem? Tem. Olha só, a ordem o quê? Crescente quanto ao número de lados. E aqui a ordem alfabética. Primeiro vem apótema, depois lado. O que a gente vai fazer nessa tabela? A gente vai perceber a relação que existe, tá, entre apótema, lado e raio. Como que era a tabelinha? 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1, professora. Beleza.
Apenas o apótema agora que ia ficar sobre 2. A raiz, galera, continuava indo no 3 e também no 2. E aí o que a gente fazia? Metia o raio aqui, ó. Metia o raio em todo mundo. Aí o que você concluía, galera? Por exemplo, que o lado de um hexágono inscrito numa circunferência tem a mesma medida de quem? Do raio da circunferência. Então você vai fazendo relações entre apótema, raio e lado. Professor, então eu posso usar essa tabela? Pode. Precisa, galera? Não. Basta você usar a tangente daquele triângulozinho que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ó. De 30, de 45, de 60, aqui apótema e aqui metade do lado. Se fizer tangente, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Você vai ter todas as relações que você precisa entre apótema e lado do triângulo, do quadrado e do hexágono. Beleza? Vamos só. Primeiro exercício que eu peguei do livro de vocês. Calcule a medida do raio da base. Então agora está querendo o raio da base, a altura e a medida do apótema de uma pirâmide quadrangular regular. Beleza, professora, a gente já sabe, ó lá. Se você quiser olhar pela tabelinha, gente, triângulo, quadrado e hexágono. Vamos lembrar a tabelinha. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Apenas o apótema sobre 2. Joga raiz no 3 também no 2. E depois coloca raio em todo mundo. Raio, 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 raio e raio. Ele está falando de uma base o quê? Quadrangular. Então aqui, ó, apótema e lado, tá? Ele fala para mim que a aresta da base mede 8 centímetros. Então, calma aí, professor. Ele está falando para você que a aresta da base, ó, imagina um quadradinho. A aresta, não vou nem botar circunscrito, não. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Nem vou deixar nem ele inscrito, não. Vou deixar ele só aqui, tá? A aresta da base é justamente o quê? O lado desse quadrado. Está falando que mede quanto? 8, professor. Beleza. E a aresta lateral, opa, quem que era a aresta lateral, gente, na nossa pirâmide? Aqui, ó, aresta lateral, aresta da base. E aqui era a apótema da pirâmide, isso aqui era a face lateral, certo? Tá dizendo que aqui é 8 e tá dizendo para você que a aresta lateral aqui vale quanto? Raiz de 41. Tá, professora, beleza. Tranquilo até aqui. Numa boa, todo mundo. O que eu quero que você perceba? A altura de um triângulo isósceles, ó, que é o apótema da pirâmide, divide justamente esse lado ao meio. Então vem 4 para cá e 4 para cá. Então você concorda que se você quiser achar o apótema da pirâmide, por exemplo, é possível encontrar apenas usando Pitágoras, numa rua? Você pode achar ele facilmente? Pode, professor. Ele não está pedindo o apótema da pirâmide, ó. Então uma das coisas que ele está pedindo é aplicar o que então? Pitágoras. Como assim? Raiz de 41 ao quadrado, né? Porque é a hipotenusa, vai ser igual ao apótema da pirâmide ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui cancela. Você vai trazer o 4 para cá. Opa, eu vou trazer logo o 16, tá? Vai trazer 4 ao quadrado. Que é igual ao quê? Apótema ao quadrado. Quando você fizer 41 menos 16, gente, vai dar 25. Então, o apótema da pirâmide ao quadrado é 25. Então, qual é o valor do apótema da pirâmide, professora? 5. Vamos relembrar os dois triângulozinhos, né, que surgem. Esse aqui é um, e o outro triângulo que surge dentro da nossa pirâmide é aqui é a altura da pirâmide, aqui é o apótema da pirâmide e aqui é o apótema da base. O apótema da pirâmide você acabou de calcular e deu quanto? 5. Beleza, professora? Como que eu vou achar o apótema da base? Eu posso lembrar que o quadrado, o apótema que sai do centro até um de seus lados perpendicularmente, sempre, ó, sem exceção, 2 apótemas dão justamente o lado do quadrado. Então, se o lado do quadrado vale 8, que a aresta, ele falou da base, vale 8, o apótema tem que ser quanto, gente? 4. Adivinha que triângulo é esse, ó? Não sei quem, 4 e 5. Ah, professor, pelo amor de Deus, a altura só pode ser quanto? 3. Então, já achei a altura da pirâmide. Já achei a medida do apótema da pirâmide também. Ele está pedindo agora quem? O raio da base. Olha para aquela sua tabelinha ali que eu montei para vocês. O que você sabe? Que o lado do seu quadrado é igual a
R raiz de 2. O lado do quadrado você sabe desde o enunciado, que é 8. Então, o que você vai fazer? Passa para cá, 8 sobre raiz de 2 é igual a R. O que você vai fazer? Racionalizar. Ó. A professora vai ficar 8 raiz de 2 sobre 2. Simplifica. 4 raiz de 2 é o valor do raio da circunferência circunscrita a esse quadrado. Beleza? Tranquilo? Então, olha o próximo exercício. Aquela base que eu peguei ali, peguei uma base quadrangular. Agora eu estou pegando uma base o quê? Hexagonal regular. Certo? Então, se eu quisesse lembrar da tabelinha, bastava pegar a última linha. Porque, ó, lembra que é triângulo, quadrado e hexágono. Aqui é apótema, aqui é lado. Professora, 1, 2, 3. Beleza? 3, 2, 1. Tá, professor, então eu preciso olhar só isso aqui. Só. Isso aqui é o apótema. E isso aqui é o lado do seu hexágono. Que tem o mesmo valor da medida do raio, da circunferência que circunscreve esse hexágono. Tá, professor, ele está falando para mim que o lado da base mede 6. Então está dizendo para mim, ó, que o lado do meu hexágono mede 6. Quanto vale o raio, gente? Da circunferência circunscrita a esse hexágono? 6 também, professor, olha aqui, ó. A aresta lateral, galera, vale 9. Vamos lembrar do triângulo que surge? Ó, aresta lateral, apótema da pirâmide e aqui aresta da base. Beleza? Que ele falou que mede quanto? 6, porque é justamente o lado da base, que é o lado do hexágono. Ah, prof, beleza. Então, já posso dizer para você, ó, que aqui divide ao meio, porque é isósceles. Então, já posso visualizar, professor, esse triângulozinho de novo, ó. 9, 3 e apótema da pirâmide. Posso aplicar Pitágoras, ó, 81, que é igual a 9, que é o 3 ao quadrado, mais AP ao quadrado. Beleza? Até aí, numa boa, todos comigo? Não, professor, então calma aí, 81 menos 9 vai dar 7,2. Então, o apótema não é um quadrado perfeito, mas o que você vai fazer? Você vai fatorar. Concorda que o dobro de 36 dá 72. Então, o apótema da pirâmide vai ser 6 raiz de 2. Beleza? Então, a medida do apótema da pirâmide, 6 raiz de 2. Se está em centímetros, centímetros. A medida do apótema da base. Opa, professora, olha aqui, ó. Posso usar a tabela? Pode, mas você não tem o raio, então não precisa usar a tabela. Você pode fazer o que eu falei para vocês, ó. Quando for um hexágono, x6, então 60 graus. Aqui é o apótema da base e aqui, ó, é a metade do lado. Se o lado vale 6 do hexágono, aqui tem que ser quanto? 3. Então, a tangente de 60 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, prof. Então, qual é o valor do apótema da minha base? 3 raiz de 3 centímetros. Ok, todos comigo? Numa boa? Sim, sim, sim. Beleza, professora. E a altura da pirâmide? Opa, vamos lembrar daquele outro triângulo que surge? Deixa eu botar ele aqui, ó. Aquele outro triângulozinho que surge dentro da nossa pirâmide. A altura, lembram disso? Apótema da pirâmide e apótema da base. Tá, professora. A altura é o que ele quer. O apótema da base, a gente já descobriu que ele valia quanto mesmo? O apótema da base? Professor, o apótema da base, se eu for olhar pela tabela, vai ficar envolvendo isso aqui. Isso. Ele quer, apótema da base, a gente já achou que foi 3 raiz de 3, usando tangente. Então, vou botar aqui, ó. Aqui é 3 raiz de 3. O apótema da pirâmide, 6 raiz de 2. Vou aplicar quem, gente? Pitágoras. Então, 6 raiz de 2, ó. Tudo isso aqui ao quadrado, que é igual a h ao quadrado, mais 3 raiz de 3 ao quadrado. 36 vezes 2, que é igual a h2, mais 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. Ah, professor, calma aí. Então, se eu fizer, ó, aqui 72, né, que é o dobro de... Se você tirar 27, gente, de 72, o que vai dar? Aí você fala, professora, vai dar 45. Então, o seu H aqui, ó, vai ficar raiz de 45. Professora, só que 45 não é um quadrado perfeito, não mesmo.
Dá para dividir por 3, aí dá 15, fatora. Vai no cantinho e fatora, gente, não custa nada. Vai por 3 de novo, dá 5. Por 5 dá quanto? 1. Então, qual é o valor da altura? 3 raiz de 5. Beleza, 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 beleza. Então, a segunda base que nós vimos, a segunda pirâmide com base hexagonal. A gente vai trabalhar a base triangular. Calcule a medida do lado e do apótema de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência cujo raio mede 8. Não é pirâmide nem nada, aqui é só para forçar vocês a lembrarem da tabelinha. Triângulo, quadrado e hexágono. Lembra? Aqui, ó, 1, 2, 3, então 1, 2, 3, ó, isso aqui. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Olha lá, 3, 2, 1. Aqui é o apótema, aqui é o lado do seu polígono. Ele quer que você determine o lado e o apótema de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência cujo raio mede 8. Eu estou só testando para ver se você entendeu a criação da tabela, gente. Ó, o apótema da base vai ser o raio, que a gente tem que vale 8. Opa, apaga aqui, 8. Cadê? Aqui. O raio vai ser 8 sobre 2. Concordo? Então vai dar quanto? 4. Esse vai ser o valor do apótema da base. Beleza, professora. Ele está pedindo também o lado. Ele quer o lado desse triângulo. Olha lá, gente. O que você sabe do lado do triângulo? É o raio, raiz de 3. O raio vale quanto? 8. Então, 8 raiz de 3. Se está em centímetros, tudo centímetros. Beleza? Tranquilos? Todos? Sim, sim? Então, vamos lá, galerinha. O objetivo era mostrar para vocês 3 bases distintas: triângulo, quadrado e hexágono, só que todos regulares, ok? Próxima aula a gente continua. Beijo grande e até a próxima.